Sejam muito bem-vindos, Dr. Flávio. É um prazer recebê-los aqui no meu canal. Boa noite, pessoal. Prazer nosso. Boa noite. Aqui já são 6, né? 6 horas. 6. Aqui são 4. Eu tô na Flórida. Ainda tá o maior solzão. Você já começou a live no Instagram? Já comecei. Sejam todos muito bem-vindos para essa live que a gente chama de Live Esquenta. Eu tava na Jornada Rebelião Saudável 1, eu sou veterana, vocês me respeitem. E a gente faz esses encontros com os participantes para poder justamente as pessoas entenderem o que é o evento, né? Como que ele funciona e do que a gente fala, quais são os temas mais ou menos que a gente vai tratar, para as pessoas conhecerem os palestrantes e os participantes. A gente primeiro, uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é que na jornada não dá para todo mundo palestrar. Então é um número reduzido de pessoas. Mas por trás dessa turma, a gente tem quase 300 profissionais, né, num grupo que também chama Rebelião Saudável, que é um grupo que discute as questões de saúde de todas as áreas. E aí, à medida que essas jornadas vão acontecendo, a gente pode trazer mais pessoas para palestrar, pessoas diferentes para palestrar, mas que existe uma equipe por trás, uma turma que se ajuda, que fala a mesma língua, que entende do que um está falando e o outro está falando. O Dr. Flávio e o Dr. Euripe são palestrantes e o Dr. Ciro, ele é participante desse grupo dos 300 profissionais. Então, aqui, e aí eu quis convidá-los porque um é nefrologista, outro é cardiologista, o outro é gastroenterologista, que são as especialidades que as pessoas ficam mais em dúvida quando querem mudar o tipo de alimentação. Então, para a gente começar, eu vou pedir, primeiro, que vocês venham aqui nessa setinha e sigam os meus convidados, e eu vou pedir para que cada um deles se apresente. Não está chegando metabolicamente, ó. Doutor Eurípides, você pode começar? Sim. Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite. Estou aqui representando o aparelho digestivo, né, nessa A rebelião. pessoa do aparelho digestivo? Isso. Mas que o pessoal tem que entender que a saúde integral depende da saúde intestinal. Então, tudo começa ali. Então, tudo, se você tá enfesado, vamos falar assim, já vai dar problema e repercutir no rim, vai repercutir no coração, metabólitos bacterianos ali, que a ciência já está provando isso, né? Então, primeiro me apresentar, Eurípides Barçanufo, sou sou da gastroenterologia funcional. Hoje em dia eu posso dizer isso, que já estou quase pegando meu... Mas proctologista de formação e cirurgião geral raiz, que eu gosto ainda de operar. Larguei o centro cirúrgico ainda, não larguei o bisturi, né? E estou aqui para contribuir com o que precisar, com tudo que eu tenho estudado a respeito aí de microbiota. Muito obrigada. Doutor Flávio, sua apresentação. Bem, primeiramente, agradecer o convite, parabenizar o Henrique Altran pela organização do evento, porque o primeiro foi muito bom e esse segundo vem ainda mais robusto. Então, a gente vai entregar muito valor, muito conhecimento e uma vibração diferente para que as pessoas que participarem desse evento consigam sair do ponto A para o ponto B de melhoria da sua saúde. Eu costumo dizer que a melhor coisa que a gente faz como profissional da saúde é fazer com que aquela pessoa que nos procura seja o protagonista da sua própria saúde. Eu sou médico clínico, sou médico nefrologista, tenho praticamente 10 anos dentro da nefrologia. Tive minha formação em grandes hospitais de São Paulo, Hospital do Servidor Público Municipal, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, e depois que retornei para minha terra natal, praticando a nefrologia aqui em São Luís, Maranhão, onde represento também a Sociedade Maranhense de Nefrologia. Acontece que ao longo dos anos eu fui percebendo que eu tinha que fazer algo a mais pelo paciente com doença renal crônica.
Até porque, basicamente, a grande maioria dos pacientes que precisam de uma diálise, de uma máquina de diálise ou de um transplante de rim, são pacientes com diabetes e com pressão alta. E com isso, a gente foi enxergando cada vez mais benefícios da mudança de estilo de vida, da alimentação e dessa interface lifestyle e doença, especialmente doença crônica. E no caso da doença renal crônica faz muito sentido, e aí percebi que poderia ser um profissional melhor, mais realizado e que eu conseguiria ajudar ainda mais o meu paciente nesse sentido. No fim das contas, eu acho que todo jovem que se inscreve ali no vestibular para medicina, é isso que ele quer, transformar vidas, né? E deve ser frustrante quando você está seguindo as recomendações e não vê transformação, né? Então, muito... A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse histórico da medicina, de onde a nossa medicina tradicional vem e para onde a gente está caminhando, né, com essa medicina mais holística, no sentido de ver o humano como um todo, né? Dr. Ciro Campos, sua apresentação. Vamos lá, então. Boa tarde, boa noite aí para o pessoal, né? Muito obrigado pelo convite. Não sou um palestrante, né, dessa jornada, mas gostaria de lembrá-los também que toda quarta de manhã a gente tem a reunião da Rebelião Saudável, né? Onde todos os profissionais, estamos discutindo diversos temas ali e tirando dúvidas das pessoas que quiserem participar ali no Telegram, também mesma coisa, né? Chefiado pelo Henrique Altran. E bem, meu nome é Ciro, eu sou médico, formação em cardiologia e medicina esportiva, atuo em Florianópolis. Bem, acaba que as maiores doenças que a gente vê hoje em dia das pessoas, né, sendo acometidas por um estilo de vida errado, que é comentado, citado como se fosse o saudável, né, de comer de 3 em 3 horas, comer grãos, coisa assim, afeta muito a minha área, que está ligada também com a área, né, dos outros, de todos vocês, né? Hipertensão, diabetes, tudo isso, acaba que esses indivíduos vão falecer de infarto, vão falecer de doença cardíaca. E durante toda a minha formação, eu fui ouvindo só como tratar a doença, mas nunca me diziam como prevenir realmente, né? Era só aquela mesma ladainha, quem vai, né? O diabetes a gente só consegue controlar com remédio, mas não dá para reverter. Até que eu conheci a minha esposa, que é nutricionista, e ela me começou a falar sobre a dieta low carb. Né? Ó, tem um pessoal aí que está começando a comer mais manteiga, tirar a margarina, diminuir o pão. E aí abriu minha cabeça para esse mundo todo. E a partir daí eu fui caminhando, até que eu cheguei aonde eu estou hoje. Né? Atuo basicamente na prevenção, nutrição, atividade física, estilo de vida. E só terminando assim, eu cheguei na Rebelião Saudável, foi quando eu descobri a dieta carnívora, né? Eu vi alguns loucos fazendo, achei que não fazia sentido. Ouvi um médico daqui, do outro, e eu falei, poxa, eu gosto tanto de comer carne, será que tá errado ou não? E aí eu fui conversar com o Henrique, e ele abriu essa porta para mim. Comecei a estudar ali os livros todos que ele recomendava, e hoje eu sou defensor da dieta animal-based de carnívora, né? Então aí nessa... E como foi levar de lanchinho torresmo para o hospital? Nossa, então, isso aí é um outro assunto, né? Porque não sei se acontece com vocês também, na área de vocês, que as pessoas, nós, né, que defendemos mais comer proteínas, mais gorduras e menos carboidratos, como é que os colegas, como que eles olham para vocês? Né? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu tenho que chegar no plantão com um torresmo prensado, ver o colega comendo algum açúcar, algum cookie, um monte de carboidrato, e ele falar para mim, olha, você vai infartar. E você fica naquela. Né? Vocês passam por isso também, Flávio Eurípides? Olha, confesso que no começo dessa jornada, sim, isso era mais frequente, mas nosso movimento, e quando eu falo nosso movimento, não só da jornada, não só da rebelião, como de diversos outros médicos que têm se juntado a nós, o nosso movimento tem ficado cada vez maior. E essa surpresa, esse espanto já não é tão frequente nos dias de hoje. Eu acredito que o impacto foi maior no início, 2, 3, 5 anos atrás, mas agora essa resistência me parece já bem menor, e isso é um sinal de que esse movimento tem sido positivo para a nossa sociedade e para a saúde dos nossos pacientes. E qual que é a sua experiência, doutor Eurípides?
Então, o pessoal que me acompanha sabe que eu cheguei a emagrecer bastante. No último ano eu engordei de novo e agora voltei a emagrecer com mais saúde, vou falar assim, né? E vida real, né, gente? A gente também é ser humano, tudo. A gente também tem Uhum. nossa correria. Ah, mas eu achei que médico era outra espécie. Tem gente que pensa e Era. foi bem julgado até, tá? Para falar Sim. verdade pelo fato, mas como é que você engordou? Não é possível, você que já sabe tudo, né? Que o pessoal tem que entender que é um pouco mais complexo esse assunto. E quando eu entendi também que o pilar, atividade física na minha vida, eu que sempre fui atleta desde os 16 anos de idade, era federado no jiu-jitsu, tudo. E parei com aquilo ali e voltei a comer o que eu comia, aí faculdade de medicina, aquela coisa toda, engordei e sempre dieta, 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 tudo que é tipo de dieta, Dukan, você pode falar aí a dieta que eu falo que eu já fiz e já conheci, vamos falar assim, né? E quem me emagreceu de verdade foi a low carb. Foi a dieta, eu segui direitinho, eu cheguei no meu melhor peso, na minha melhor qualidade de vida e sem atividade física. Aí eu tentei voltar a fazer isso novamente, sem atividade física, só com a dieta. Aí meu corpo já virou e falou: Ó, eu já sei o que você está tentando. Não vou aceitar. Então, a partir do momento, eu estou malhando desde agosto, gente, tá? Na balança, não vi diferença, até subiu. Mas nas medidas e na aplicatura ali da pele, você sabe o que é ganhar 5 quilos de massa magra, perdendo Nossa. 3 de massa gorda, e assim, acordar com outra disposição. Então, assim, para mim não é estética mesmo, é saúde. Nunca fui um grande obeso, não tenho grandes problemas de saúde que me levou até isso, mas, vamos dizer assim, não tem outro caminho, gente. Comida de verdade, e ponto. Não tem atalho, não tem É receita. engraçado isso que você falou, porque assim, eu fui uma pessoa. Ai, eu não me apresentei, desculpa. Meu nome é Thalita. Perdão. Eu sou uma palestrante, fui uma palestrante da Jornada Rebelião Saudável 1, inclusive ela está à venda junto com a 2 em preço promocional, para quem quiser aproveitar. Eu sou formada em física, me formei também pela Universidade de São Paulo. Em 2010, dei aula de física durante anos. Antes de entrar na faculdade, eu já dava aula. E aí minha vida passou por uma transformação e eu encontrei também a low carb e eu lembrei de me apresentar por causa do que o Dr. Eurípides falou. Eu tive uma adolescência magra, depois que eu casei eu comecei a engordar e aí quando eu comecei a pensar em fazer dieta, eu falei assim, eu não vou fazer dieta porque não funciona, porque eu nunca vi funcionar. Nunca vi funcionar. Então, eu falei assim, eu não vou entrar nessa vida de fazer dieta, de comer uma folha de alface e um peito de frango seco, porque não funciona mesmo. Olha minhas amigas fazendo, se matando e não tá funcionando. E quando eu vi funcionar, que foi com a minha irmã, eu falei assim, ué, será que ela tá com alguma doença? Será que eu pergunto? Porque era tão inacreditável que alguém emagrecesse daquele jeito que eu achei que era doença, né? E aí, a minha história começou aí, que ela encontrou justamente com a low carb, emagreceu com low carb. E eu estava morando na ocasião na Argentina, por questão do trabalho do meu marido, e lá vocês já devem ter ouvido falar das universidades da Argentina, né? De medicina, que lá é muito forte. E aí todos os meus amigos eram brasileiros e todos eles estudando medicina. E meu vocabulário só passou a ser glicemia, insulina, massa magra, composição corporal, carboidrato, comida de verdade, etc. Eles falaram, não, Thalita, você precisa fazer a faculdade que você vai amar. Aí, no fim das contas, eu entrei na faculdade de medicina. Cursei até o começo do 2º ano. Foi sensacional. Peguei lá... Qual faculdade que você entrou lá? Na UNR, Universidade Nacional de Rosário. Eu morei em Rosário também. Ah, morou? Que legal. Morei lá. Estudei lá. E aí eles têm lá o método PBL, né? E eles têm um módulo que é só de nutrição. E aí eu vi todas as rotas metabólicas de bioquímica. Fiquei louca, apaixonada. O pessoal reclamando, coisa chata, química, eu quero operar.
quero abrir o abdômen, não quero ficar sabendo de bioquímica. E eu, louca, apaixonada lá pela bioquímica. Infelizmente, não consegui me formar e meu marido foi transferido para cá, para os Estados Unidos. E aí, aqui, eu fiz o Specialist Nutritionist e o Fitness Trainer, que é também diferente do Brasil, né? Para você, quando não é algum assunto muito específico, um tratamento, você não precisa ser o dietitian, que faz 4 anos de faculdade, né? Você tem, é como se fosse um curso técnico. Então, aqui eu obtive esses títulos e venho desde então trabalhando com isso. Mas, no fim das contas, a minha experiência foi isso, de você ver, assim, resultado. Resultado e uma coisa que você vê que não é que é uma dieta, é o jeito certo de comer. É um estilo de vida, né? É mais adaptado para o corpo humano. Então, o Dr. Eurípides, quais são as características do nosso sistema gástrico, né, digamos assim, que nos dá dicas de qual que seria a alimentação ideal para o ser humano? Porque quando a gente vai para o zoológico, tem a plaquinha. Não alimente o leão, porque ele tem um tipo de alimentação específica. Qual que é esse tipo de alimentação específica do bicho homem? Vamos lá. Temos uma câmara gástrica só, então não tem como a gente ruminar nada, tá? Então, excesso de folhas aí pra gente não vai ser bom. Nosso cólon é curto, como nosso cólon é curto, também não vamos conseguir fermentar demais lá ao ponto de tirar nutrientes pra gente. E nosso delgado, ele é relativamente curto em relação a outras espécies. Então, nós estamos adaptados a tirar mais energia de menores quantidades, vamos falar assim. Então, eu não tenho nenhum viés, tá? Porque se você chamar um vegano aqui, ele vai tentar convencer você. Chamar um carnívoro restrito, ele também tem os argumentos, mas nós somos... Eu costumo brincar, eu falo para o meu paciente, qual que é meu estilo de alimentação? Eu sou meat-based diet. Pronto, resumido. É difícil achar um nome, né? Porque são tantas nuances, né? Até o meu canal é metabolicamente, não é Thalita low carb, Thalita cetogênica, porque cada uma tem alguma coisinha que você fala, não sei, né? Isso não é para todo mundo. Então eu também tenho essa dificuldade. Meat-based é um ótimo nome. E aí, desculpa, te cortei. E aí você estava falando isso, que é o ideal, então, é o que mais orna, digamos assim, é isso. É o então, meat-based. Eu tenho pacientes desde do veganismo ao carnivorismo. Eu tenho pacientes veganos que comem uma alimentação extremamente natural, comida de verdade. Só que o difícil é esse que ele tem que suplementar, que tem algumas coisas que não vai achar nem na comida de verdade que ele come, tá? E eu tenho o outro extremo, que é o carnívoro, tá? Esse, eu, até hoje, não precisei suplementar nenhum deles, porque aí, tá ele come... Aí, doutor Ciro, defende aí, doutor Ciro. Ele come pelo menos 2 vezes por semana fígado, fica difícil faltar algum nutriente ali do que é necessário, né? Mas tem a questão da individualidade dos nossos polimorfismos genéticos. Tá? Às vezes você está tentando entrar numa tribo na qual você tem um polimorfismo que vai te deixar mais deficiente em alguns nutrientes se você fizer aquilo ali. Então, nós da medicina integrativa vemos muito a questão da individualidade da pessoa. Né? Tem testes genéticos para isso hoje em dia. Tanto que, não sei se vocês acompanharam o nosso carnívoro, né? Nosso Ultraman carnívoro lá, completando as provas dele só com carne, caldo de osso e uma suplementação de colostro de vaca ali de vez em quando. Ele completou a prova de Ultraman, mostrando que é possível sim performar só com alimentos à base de carne, mas isso não é para todo mundo, ponto. Ele só quis mostrar que existem outros meios. A gente não quer falar que é o único meio que existe. É possível. Até porque acreditava-se que não era possível, né? Então, esses cisnes negros que aparecem, eles dizem, não, é possível. Tem gente que dá sim. E tá tudo bem. Né? E o que eu costumo dizer é que, assim, todas as dietas de baixo carboidrato, elas são potencialmente boas
para todo mundo. E aí você se encontra naquele espectro baseado nos seus gostos, nos seus históricos, nos seus poliformismos, né? São todos esses detalhes. O que a gente sabe é que o ultraprocessado, né, de 500, 600 carboidratos por dia, isso não é bom para ninguém. Isso a gente também tem certeza, a gente pode afirmar com certeza. O que eu acho, né? O que eu interpreto assim é que não é questão de que, pô, a low carb é o único meio, né? Ou a carnívora, assim. Mas atualmente a gente, né? A população vem comendo muito high carb, muito acima do que precisava, né? Acha que tem que comer, que é só grão, e também aquela história de que a carne deixou de ser o prato principal. A carne é o acompanhamento hoje, né? Não sei se como é no hospital que vocês trabalham assim, mas no meu hospital, se você comer à vontade arroz, feijão, salada e uma porção de carne desse tamanhozinho só que você tem no refeitório. Exato. Então, é mais advogar para isso. Olha, a carne não faz mal. A carne, né, é o nutriente mais denso, o alimento mais denso nutricionalmente, né? Vai te fazer bem. Mas realmente não é todo mundo que tem que comer só carne. Eu não acho também que só a carnívora vai ser o ideal para todo mundo. Mas para alguma pessoa ou para algum momento, se você vem sofrendo de algum problema, alguma alergia, quem sabe você passar só para carne e introduzindo as coisas aos poucos, você descobre o que estava te fazendo mal. A dieta de exclusão. Você disse é excelente, porque, por exemplo, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, eles têm muita intolerância a FODMAPs. Então, os alimentos animais, o único que tem FODMAP, se você for pôr, é o leite. Aí, se você ir para uma carnívora estrita e tiver intestino irritável, você vai melhorar seus sintomas, gente, invariavelmente. Tá? Então, não é para todo mundo, mas o ideal mesmo para a microbiota, para a saúde, é ciclar nas estratégias. Dentro de verdade, você poder girar um pouquinho ali, porque já tive paciente carnívoro estrito que passou uma época comendo só carne de porco e desenvolveu uma intolerância à carne de porco, como se fosse uma alergia, né? Eu tive que tirar a carne de porco por um tempo e reintroduzindo devagar até voltar a tirar aquela sensibilidade. Então, monotonia alimentar, que a gente fala também, é bom evitar. Faça ciclos, que aí seu intestino vai te agradecer. E aí, um dos argumentos contra dietas, não precisa ser carnívora. Eu lembro de estar numa live com uma moça que ela não é influencer, nutricionista, médica, nem nada, para eu falar sobre o que é low carb. Mas assim, um dos comentários foi: essa dieta não é boa porque faz mal para o rim. Porque tem muita carne. E eu tava falando de low carb, eu não tava falando de carnívora. Então, doutor Flávio Barros, desmistifique esse assunto, por favor. Esse é um grande mistério, uma grande lenda urbana, digamos assim, que a gente tem que trabalhar diariamente para desconstruir essa história toda. Na verdade, dentro ainda do papo que vocês vinham comentando, eu acredito que o grande segredo para qualquer pessoa é encontrar o seu ponto de equilíbrio. E aí, ele vai sentir o quanto de carboidrato o corpo dela suporta, a frequência com que isso vai ser possível. Digo isso pela minha experiência própria. Eu também cheguei a um momento, alguns anos atrás, que eu tinha resistência à insulina, triglicerídeos de 200, já praticamente caminhando para um diabetes, e com o histórico familiar que eu tenho, não tenho dúvida que eu seria um diabético tipo 2 um pouquinho mais à frente. Não estava muito longe disso, não. E aí, achei o meu ponto de equilíbrio. No começo, fiz uma low carb mais restrita, e aí, inclusive, sequei até demais. A estratégia é tão poderosa que eu emagreci até demais. E aí fui encontrando meu ponto de equilíbrio, fui treinando, fui ganhando massa muscular, e hoje estou muito bem, obrigado. 8 quilos a mais do que eu tive quando sequei total com a dieta de baixo carboidrato. Com relação à questão do rim, a nefrologia, pessoal, é uma especialidade muito jovem. Eu costumo dizer que é uma idosa de 70 anos. A diálise surgiu por volta da década de 50, da década de 60. Então, imaginem bem, há menos de 100 anos atrás, uma pessoa que tinha uma insuficiência renal com necessidade de diálise, ou seja, aquele momento que os rins já não dão conta do recado, de fazer o que ele deve, de limpar o sangue, de produzir urina, de excretar potássio e outras coisas mais que não fazem bem ao nosso organismo em excesso.
E o que a gente poderia fazer sem uma máquina para ofertar o tratamento? Tentar ajustar a dieta ao máximo. E uma das toxinas que a gente retém na nossa circulação sanguínea é o que a gente chama de ureia, ok? E quanto mais proteica é a nossa alimentação, maior tende a ser essa produção de ureia. E com isso a gente fica mais sintomático, com náusea, com vômito, com prurido e outros sinais e sintomas que acompanham a doença renal crônica nessa fase mais avançada, digamos assim. De modo que, naquela época, 70 anos atrás, como a gente não tinha máquina de diálise, uma das táticas era restringir ao máximo a proteína e fazer uma dieta mais rica em carboidrato. Arroz de leite, inclusive, que era bem calórico. Essa era uma das estratégias que se fazia naquela época. E com isso, o nível de ureia reduzia, o paciente melhorava um pouco da sintomatologia da doença renal crônica e com isso ele conseguia ter alguma sobrevida naquela situação específica. E aí, com base nisso, se trouxe a ideia de que, bem, se eu estou reduzindo a quantidade de proteína numa pessoa com doença renal crônica, numa pessoa com rim normal também, se eu reduzir a quantidade de proteína, deve fazer bem. Proteja o rim dela. Proteja o rim dela. Mas o que a ciência nos mostrou e os estudos ao longo dos últimos 50, 70 anos? A gente não tem nenhuma evidência científica que nos diga que proteína é lesiva para quem tem função renal normal. Essa é uma primeira mensagem, pessoal. Seus rins funcionam bem, você não tem nenhuma indicação de restrição proteica. Até porque é muito difícil você comer muita proteína, porque há um target proteico diário que o nosso organismo tem. A proteína é muito saciante. Inclusive, quando você bate esse alvo proteico, você tende a ter um déficit energético, de tão saciante que a proteína é. Então, a gente não tem essa evidência científica. O que acontece é que, quando o rim tem uma filtração algo mais reduzida, e aqui eu entro no mérito de que os rins são filtros, e que rins normais filtram por minuto entre 90 e 120 ml por minuto de sangue, quando o rim funciona nesse ritmo de filtração glomerular que a gente chama abaixo de 60, nessa situação a gente começa a ter um pouquinho de cuidado com relação à quantidade de proteínas na dieta. Abaixo de 60 com esse ritmo de filtração. E mais especialmente abaixo de 30. E aí, nesse caso, a gente vai titulando no consultório, em conjunto com o nutricionista, a quantidade de proteínas na dieta que aquela pessoa vai suportar bem. Tentar manter o máximo que o rim aguenta, porque faz bem, né, no fim das contas, né? Faz bem no fim das contas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que me procuram, pessoal, com doença renal, são diabéticos, hipertensos, síndrome metabólica. 70%, ou seja, de cada 10 pessoas que sentem uma poltrona para fazer diálise 3 vezes por semana, 7 estão nessa situação. Então, o que acontece? Essa terapêutica da gente reduzir cargos faz bem para muitos. De modo que a gente tem diversos pacientes com doença renal crônica, aqui no tratamento conservador, que é aquele paciente que ainda não precisa de diálise, e que a gente consegue fazer uma dieta de baixo carboidrato. Naquelas pessoas que não suportam tanta proteína, a gente aumenta a gordura boa, não tem problema. A gente tende para o lado da keto. E aí a gente vai brincando com esses 3 macronutrientes, de modo que a gente entrega uma orientação personalizada de acordo com o caso de cada um. Mas essa simples afirmativa, dizer que proteína causa mal para o rim, isso é história de fantasminha que não é camarada. E aí, doutor Ciro, se aí o doutor Flávio resolve tender para o lado das gorduras boas, como é que fica o coração? Olha o quebra-cabeça. Tá tudo ligado, aí, né? Tudo interconectado aqui, né? Se eu não vou dar tanta carne, aí eu vou aumentar a gordura, como é que fica o coração? Então, né? É muito parecido com a história da nefro, né? Surgiu de uma lenda urbana que nunca foi comprovada, mas que depois que um mito é criado é muito difícil de derrubar ele, né? Então, assim, antes, só voltando um pouquinho da proteína também, as pessoas confundem que aquela meta de 0,8 a 1,2 de proteína é o mínimo que a pessoa deveria comer, né? E não o máximo permitido ou seguro, né? Claro, da pessoa que não tem nenhuma lesão renal, alguma coisa assim. Se tiver, né? Claro que deveria consultar um nefro ali com uma nutricionista para adequar certinho para ela. Mas então, assim, essa história da gordura começou lá pelos anos
voltar um pouquinho mais. Lá pelos anos 20, mais ou menos 1920, 1930, começaram a infartar muitas pessoas, tá? No mundo. E aí, junto com isso, foi feita uma autópsia nessas pessoas e viram que tinha placas de gordura nos vasos dela. Então já pensaram, opa, se tem placa de gordura ali, será que se eu comer gordura vai grudar na minha placa? É isso que está causando infarto? Fizeram, né? E aí pegaram e fizeram um experimento, se eu não me engano, foi na Rússia, com coelhos, deram gordura saturada para eles, gorduras, e aí viram que realmente se acoplava nos vasos deles. Só que tinha um pequeno detalhe, coelho não é carnívoro, coelho é um ser herbívoro, né? Então ele não nasceu para isso, né? Realmente para comer aquilo, então logo é normal, esperado que isso acontecesse mesmo com eles, tá? E aí depois, né? E voltando um pouco, em 1920, 1930 começaram também o cigarro, né? O hábito do cigarro, de fumar, foi mais ou menos por ali. Então talvez era isso que estava causando o infarto e não necessariamente a gordura. Mas a pessoa era tão apaixonada por essa teoria, um ser chamado Ansel Keys, que fez um estudo populacional, um estudo observacional, selecionou alguns países, né? Que primeiro eram 21, se eu não me engano, mas desses 21 teve que ficar só 7, que corroborava com a hipótese dele, um cara nada cientista, porque o cientista a gente vai atrás, é para tentar dizer que a gente está errado e não certo, né? A gente tem que provar que a gente estava errado. E é isso que ele estava tão apaixonado, e também nas costas dele vinha a indústria. Esse ser também, ele era patrocinado pela Kellogg's, né? Então, nada mais, nada menos que a Kellogg's, né? Nada mais do que a Kellogg's mesmo, né? Então, dali, ele colocou isso, escolheu os países que corroboravam com a hipótese dele, foi lançada essa, foi criada a nossa dieta, então, que no máximo 30% de gordura, 10% só de gordura saturada que podia. Né? E aí foi o mito que hoje a gente está pagando por isso, né? Porque se você reduz a gordura da dieta, a gente tem que aumentar algum outro componente. A proteína a proteína vinha já a história de que poderia causar câncer e também é muito mais cara para a população e também, né, não tem uma grande indústria produzindo a proteína para o pessoal. Agora estão tentando fazer, né, o hambúrguer do futuro e coisas por aí. Mas essa é toda a história da gordura. Acabei descobrindo isso entrando na low carb e fazendo um curso que também de uma pessoa que o Flávio deve ser muito amigo dele, que é o José Neto, né? Ele que me fez aprender a ler os artigos científicos e ver, opa, o que eu estava aprendendo não estava nada certo, né? Ou seja, na perspectiva do gastroenterologista, do nefrologista, do cardiologista, low carb está liberado, certo? Sem dúvida. Eu ainda posso fazer um link com o que os dois falaram ainda, a questão da proteína, que hoje em dia, por mais saudável que você seja, dificilmente você bate sua meta proteica. É difícil demais. Não, sem suplementar. Então, hoje em dia, lá na nossa pós-graduação de gastroenterologia funcional, essa foi uma discussão grande, que grande parte dos pacientes nossos, que a gente faz modulação intestinal, nós temos que suplementar proteína, né? Um whey protein de qualidade, que seja proteína vegana aí, se você quiser, que, vamos dizer, não é comida de verdade, mas se a gente tem esse recurso, né? Hoje em dia, e uma coisa também que eu noto é os idosos têm muita dificuldade, eles não têm apetite, né? Exato. Para idoso, então, suplementar, colocar um whey protein ali na prescrição dele é top, protege rim, protege coração, protege de queda, né? Porque perde musculatura, começa a cair, o osso enfraquece junto. Então, fazendo o link do que vocês falaram, e mais uma coisa, se você tirar gordura da sua comida, você não vai fazer cocô, tá? Porque preciso da gordura também para hidratar suas fezes, para que escorregue legal e você faça cocô. Então, esse negócio de light, de diet aí, só serve para prender os intestinos e aumentar meu consultório lá. Eurípides. E aí então não fala, doutor, até que ele... Tô brincando. Mas é verdade. E muita gente que chega para mim, para que eu auxilie, né, a identificar o que está fazendo, vem de dietas cetogênicas porque viu, se informou pouco, começou e o intestino trava. Mas por quê? Porque assim, então eu não posso mais
eu vou aumentar a carne, vou diminuir o carboidrato, mas eu continuo com medo da gordura. Então, eu vou fazer a ideia da low carb, mas eu vou manter low fat. Vou comer porções diminutas, porque eu tenho medo de comer calorias demais, porque afinal tem um pouquinho mais de gordura e acaba tendo prisão de ventre. A própria alteração da flora, né, doutor Eurípides? A flora intestinal que vai demorar um tempo também para modificar, né? No começo pode ser complicado. E tem toda uma adaptação que você tem que ser gradual. Por isso que eu sempre oriento. Você não vai cair na carnívora da noite para o dia. Porque você já pode estar com uma flora proteolítica ali e você vai se inflamar mais no primeiro momento, mas depois o organismo dá o jeito dele. Então vai ter gente que vai piorar sintomas gastrointestinais, sintomas em geral, e vai largar. Porque não serviu, passei mal. Então a ordem é essa, uma low carb, depois você entra numa cetogênica para cair numa carnívora. Você faz essa transição que sua microbiota acompanha. E não vou dar muito spoiler, porque eu vou falar disso no nosso Rebelião, né? Do que acontece com a microbiota aí, com a dieta baixa em carboidrato, na carnívora, que não é bem desse jeito que o pessoal pensa, não. Tá? Que não quer dizer que seja carnívora que não tenha fibras, que existem fibras ali também. A condroitina já está comprovado que a bactéria consegue fermentar ela. Então, só deixar um gostinho de quero mais do pessoal. Um monte de coisa boa. Gente, a gente já está com 40 minutos de live. Eu vou explicar para o pessoal do que é isso que o Dr. Eurípides está falando. A Jornada Rebelião Saudável é um evento. É o maior evento em língua portuguesa do mundo sobre alimentação baixa em carboidrato, de que pode ser qualquer uma do espectro, carnívora, cetogênica, low carb, aquela, me fugiu o nome, a Target Keto, tem um nome, esqueci. Qualquer uma das faixas do espectro low carb, baseado em evidência relevante, evidência de qualidade. É um grupo que nessa edição, a segunda edição, são 15 palestrantes, que são os que estão palestrando, mas tem toda uma galera por trás, mais de 200 doutores, nutricionistas, coaches, que estão em um grupo que se comunica, que se instrui, se ajuda, discute os temas de saúde mais relevantes da atualidade. Às quartas-feiras de manhã, às 6h30 da manhã, se junta para falar sobre temas de saúde também. E esse evento vem culminar de uma forma organizada. Apesar de ser ao vivo, não são lives como essas que vocês estão vendo aqui. São aulas com apresentação de slides, com cada um dos palestrantes tendo ali o seu tempo para falar, construir o raciocínio, mostrar imagem, mostrar gráficos, mostrar estudos, tá? E esse evento não tem nenhum patrocínio de nenhum tipo de indústria, nem alimentícia, nem farmacêutica. E os patrocinadores são vocês. Com o seu patrocínio, você participa desse evento também e faz ele se tornar possível. E esse evento vai acontecer dos dias 24 ao dia 28. Você pode ver aqui, ó, aí embaixo tem o site com todas as informações. Quem são os palestrantes, os temas das palestras, tá tudo lá definidinho e você já pode comprar a sua entrada. Uma sugestão que eu dou, se você não comprou a número 1, Jornada Rebelião Saudável número 1, você pode comprar junto com super desconto também e já vai assistindo, porque esses feras aqui já estão no grupo do Telegram e você já pode interagir com eles. Então, se você comprar a primeira e já for assistindo, já for tendo dúvida, vocês podem acessar esse grupo e ter um contato mais próximo com eles. Certo? Doutor Eurípides, qual que é a sua recomendação para as pessoas? Por que a Jornada Rebelião Saudável é importante? Vamos lá. Primeiro, Flávio, eu também fiz HSPM, viu? Fiz cirurgia geral lá. Às vezes a gente se esbarra lá e nem sabe, né? Olha aí, mundo pequeno. Então, vamos lá. Por que é importante, gente? Custo-benefício, tá? Com esse valor aí, dificilmente você vai conseguir um bom nutricionista, um bom médico. Você está ganhando 15 excelentes profissionais aí de mão beijada. Então,
assiste com o caderninho ali, anotando cada detalhe que você já ganhou uma consulta aí. O pessoal sabe quanto custa minha consulta online, não é barata, graças a Deus, né? Não é barata. Então, vamos lá, vamos aproveitar as informações, aproveitar o grupo do Telegram lá, que estamos lá conversando diretamente com vocês. Então, uma oportunidade única aí. E o preço, ele é promocional, né? A gente vai vender em lotes. Então, cada vez que acaba um lote, começa um outro com outro preço. Então, aproveite. Porque aí você aproveita mais desse grupo do Telegram e também aproveita o melhor preço, que é esse que está rolando agora. Depois só vai aumentando. Doutor Flávio, sua recomendação. Eu costumo dizer que a informação hoje é muito mais fácil de ser adquirida do que outrora. Isso vale para nós profissionais, vale também para os nossos pacientes. E é muito interessante esse movimento das pessoas quererem cada vez mais informação para cuidar melhor da sua saúde. Esse empoderamento, esse protagonismo que as pessoas têm assumido. E é muito bacana ver o interesse das pessoas em temas de saúde e a gente percebe que a consulta por si só não é suficiente para a gente passar tudo aquilo que a gente precisa transmitir para as pessoas. E aí, para isso, a gente tem as lives, a gente tem esses movimentos, os eventos presenciais e esses eventos online, e fazem muito bem para esse crescimento e para a mudança, para a quebra de paradigmas e também para que a pessoa consiga ter um start nessa mudança. Muitas das vezes, é um evento desse que faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa, em uma remissão de diabetes, para que ele consiga reduzir o número de medicamentos, para que ele consiga preservar a função renal e ele consiga olhar a saúde com outros olhos. E a Jornada da Rebelião Saudável tem esse objetivo, porque é um conjunto de médicos, de nutricionistas, educadores físicos, coaches e outros mais, que veem a saúde como um cuidado integral, como de fato ela deve ser vista. Então é uma oportunidade única, recomendo bastante. A gente vai estar junto aí, né, até lá no grupo, participando de outras lives também, pré-evento. E vai ser muito gostoso ter essa interação com vocês. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagens no meu Instagram também, ou lá no grupo do Telegram, que a gente vai respondendo mesmo antes do evento. Ó, o link está aqui, ó, www.jornadarebeliãosaudável.com.br, mas também está nas nossas bios, né? Então vocês também podem encontrar lá. Se não encontrar, manda um direct pra gente, que a gente também encaminha para vocês sem problema nenhum. E o que o Dr. Flávio estava falando é verdade. E assim, a gente traz muito material para o Instagram, mas eu não sei vocês, mas eu tenho uma frustração de não conseguir dar o raciocínio completo. Não é? A gente tem um número limitado de caracteres, se escrever demais a pessoa não lê, se escrever de menos não passa toda a informação. Então ali na jornada você vai ter a coisa organizada, né? Você vai ter os temas organizados, você vai saber o que esperar ali, e vai ter imagem, e vai ter a fala completa de cada um dos palestrantes, né? O que faz toda a diferença. E às vezes as pessoas têm essa luta para conseguir manter a dieta em ordem porque falta uma informação que faz ela... Plim! É isso, por isso que eu não posso desistir, porque vai ser importante ali naquele ponto que o Dr. Eurípides falou, que o Dr. Flávio falou, você pega aquela coisinha, aquela chavinha que precisa mudar na pessoa, né? Ciro, nosso grande colaborador desse movimento, suas palavras finais. Eu acho que o que o Flávio falou casa muito, assim, que é o empoderamento. Acabou aquela época de que o paciente chegava no consultório, seja do médico ou do nutricionista, e só ouvia o que o médico falava e queria reproduzir. Agora a gente está numa era que a informação está muito fácil, e quanto mais você saber o que faz bem para você, melhor você vai ser, melhor você vai cuidar da sua saúde. Hoje, a gente, né, acredito que esse movimento todo, o principal é assim, deixar as pessoas libertas do sistema de saúde. Você saber o que você deve fazer, tá? Então, assim, eu não vou ser palestrante ali, mas eu tenho certeza que saindo dessa live eu vou estar me inscrevendo agora para já entrar no grupo do Telegram. Por quê? Porque quem inscreveu o quanto antes, você vai ter mais tempo dentro daquele grupo para tirar todas as suas dúvidas, para conversar com todos os profissionais, cada um de uma área diferente, que vai poder fechar esse quebra-cabeça todo. E já a partir de agora, né, já meados de dezembro, claro que agora vem festas e tudo isso, mas no dia 1º de janeiro você já está com uma cabeça, com a chave um pouco virada para 2022 ser um ano esplêndido para você melhorar de saúde.
Com certeza. A informação hoje é muito valiosa, né? A coisa que a gente mais pode ter de preciosa hoje em dia é a informação. E até para nós, e o que eu vejo, assim, é que se a gente quer mudar como sociedade, a gente precisa começar da gente, né? Então, falou-se tanto de ocupar leitos de hospital porque pegou doença X, Y, babá. E, poxa, e quantas pessoas que poderiam evitar estar num leito, estar amputando uma perna, estar colocando um stent, estar, né, fazendo uma cirurgia bariátrica, quantas pessoas não poderiam estar evitando se trabalhassem com a prevenção? A nossa medicina atual, corrente padrão, ela entende que a sensação de você assistindo, né, as campanhas de saúde, etc., é que ter saúde é ir fazer check-up. Você fazer prevenção, isso é diagnóstico precoce no máximo, né? Prevenção mesmo é o seu dia a dia, é o seu café da manhã, é o seu almoço, a sua janta, a sua atividade física, a sua exposição ao sol, né? Essa limpeza de pensamentos, uma clareza mental que te faz viver melhor, depender menos do sistema, como o Dr. Ciro falou, fazer melhores escolhas, né? Quando você vai votar, quando você vai votar em produtos com seu dinheiro no mercado, né? A gente vai ter uma transformação. Quando a gente deixar de comprar coisas que fazem mal para a saúde, o mercado vai ter que se adaptar a isso para ele continuar sobrevivendo. Então, é uma sementinha, ainda somos perto, né, dessas gigantes, dessas indústrias gigantes, somos muito pequenininhos, mas com certeza é um evento é um movimento que está ficando maduro, ficando cada vez mais robusto e não tem chance de terminar. Então, a todos aqueles que ficarem interessados em participar desse grande movimento, não deixem de acessar esses sites para ter todos os detalhes e já adquirir logo tanto a primeira quanto a segunda e já entrar no Telegram para a gente se encontrar por lá. Certo, meninos? Muito obrigada pela participação de vocês, doutora Euripides, doutor Flávio, doutor Ciro. A gente com certeza vai se encontrar em outras lives. Com certeza, professor. Foi ótimo o nosso bate-papo. Um abraço, pessoal. Se inscrevam. Se inscrevam. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Se inscreve. Tchau, tchau.